Nas horas silenciosas da noite, quando a maioria das pessoas se entrega ao conforto de pensamentos leves, existe um tipo diferente de mente que desperta. Uma mente inquieta, que pressente que o mundo não pertence aos mais fortes nem aos mais bondosos, mas aos que aprendem a enxergar aquilo que os outros não veem. É nessa escuridão mental, onde poucos se atrevem a entrar, que começa a transformação proposta por este vídeo. Uma transformação que não busca apenas deixar você mais inteligente, mas afiar sua percepção até um nível que muitos não suportariam carregar. Porque pensar profundamente, ver as intenções escondidas, entender o movimento antes que ele aconteça, tudo isso tem um preço. É justamente aqui que Maquiavel entra, não como um símbolo de frieza ou manipulação vazia, mas como um mestre da leitura humana, alguém que entendeu que o mundo é guiado menos pelo que as pessoas dizem e mais pelo que elas escondem. Para afiar a mente nesse grau, você precisa abandonar a ilusão confortável de que todos ao seu redor agem com motivos claros e nobres. A maioria das pessoas se move por medo, conveniência, vaidade ou pela simples necessidade de parecer virtuosa. Maquiavel observava isso não com cinismo, mas com uma espécie de lucidez estratégica. Enquanto seus contemporâneos idealizavam o comportamento humano, ele o tratava como ele realmente era. É aqui que sua mente começa a ser esculpida. Quando você troca a inocência pela nitidez, quando percebe que a compreensão real das pessoas não está no que elas mostram, mas no que tentam ocultar com gestos, discursos e poses. A primeira lâmina que afia sua mente é a atenção. Não aquela atenção superficial, mas a atenção disciplinada, quase cortante. Preste atenção ao que as pessoas evitam falar. Observe o desconforto, o olhar rápido para o chão, o sorriso que dura meio segundo a menos do que deveria. São nesses detalhes invisíveis para o olhar comum que se escondem as verdades mais úteis. Maquiavel sabia que governar, seja um reino, um grupo ou a própria vida, exige uma percepção que fura a superfície. Ele dizia que um príncipe que só vê o mundo como deseja que ele seja, está condenado a perder. O mesmo vale para você. A mente afiada começa com o abandono da fantasia. A segunda lâmina é o controle emocional. Não se trata de ser frio ou insensível, mas de não permitir que emoções descontroladas roubem sua capacidade de análise. Uma pessoa que reage rápido demais pensa devagar. Uma pessoa que se ofende facilmente enxerga pouco. E uma mente que não sabe se conter jamais chega perto da nitidez que pode alcançar. Maquiavel não defendia a falta de emoções, mas a capacidade de mantê-las no lugar certo, na hora certa. Ele entendia que, no jogo humano, quem se desestabiliza se torna previsível. E previsibilidade é o oposto de poder. Uma mente afiada é uma mente silenciosa, que observa antes de reagir, que respira antes de responder, que pensa antes de qualquer movimento. A terceira lâmina é a independência de pensamento. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete. Repetem crenças, opiniões, julgamentos e regras que nunca examinaram. Maquiavel sempre desconfiou daquilo que parecia óbvio demais. Ele sabia que ideias aceitas pela maioria quase nunca são fruto de reflexão profunda, mas de conveniência social. Uma mente afiada questiona tudo, especialmente o que parece impossível de questionar. Não por rebeldia, mas por precisão. Cada vez que você desafia uma crença automática, sua mente se expande. Cada vez que você desmonta uma opinião pronta, sua visão fica mais nítida. E essa nitidez começa a incomodar. Pessoas que pensam com profundidade incomodam. Pessoas que enxergam mais do que deveriam incomodam. Pessoas que percebem as intenções por trás das palavras incomodam. É por isso que afiar sua mente a esse nível não é apenas uma vantagem. É um risco. Diferenciar-se sempre foi perigoso. Mas o verdadeiro ponto de ruptura vem quando você começa a perceber padrões. Padrões no comportamento humano, nas reações, nas escolhas, nas máscaras. Maquiavel observou governantes, soldados, nobres, comerciantes, e percebeu que todos, desde os mais poderosos até os mais simples,
se moviam por impulsos muito parecidos. Você também começará a notar isso. Como o medo cria submissão, como a ambição cria alianças, como o orgulho cria inimigos, como a insegurança move decisões absurdas. Quando esses padrões se tornam claros, sua mente atinge um nível de nitidez que poucos conseguem acompanhar. Você passa a prever o que os outros farão antes mesmo que eles próprios percebam. Não por adivinhação, mas por leitura. Não por manipulação, mas por compreensão. E é justamente nesse ponto que muitos desistem, porque ver demais cansa. Pensar profundamente exige energia. Enxergar as sombras por trás dos sorrisos exige coragem. Mas se você continuar, se você for capaz de manter a clareza mesmo quando ela te mostrar coisas desconfortáveis, você começará a desenvolver algo raro: discernimento. Não apenas inteligência, mas julgamento. A habilidade de escolher caminhos com frieza, de evitar armadilhas emocionais, de não se deixar levar pela opinião da maioria. Isso é o que realmente afia a mente. A capacidade de ver o essencial no meio do caos. Com o tempo, essa nitidez começa a alterar a maneira como você se move no mundo. As conversas parecem mais lentas, as intenções mais óbvias, os conflitos mais previsíveis. Você deixa de se surpreender com traições, promessas vazias ou discursos exageradamente virtuosos, porque já reconhece neles o padrão universal do comportamento humano. Maquiavel dizia que os homens mudam pouco e que suas motivações são as mesmas ao longo dos séculos. Quando sua mente se afia a esse nível, você passa a ver que ele estava certo. A pessoa que se comporta como amiga demais, rápido demais, provavelmente busca proteção ou vantagem. A que se declara inimiga com intensidade, geralmente teme algo em você que não consegue controlar. A que permanece em silêncio pode estar medindo suas fraquezas. Quando você entende isso, deixa de reagir como alguém comum e começa a agir como alguém que observa de cima. Essa lucidez te torna mais seletivo. Você para de se desgastar explicando o óbvio, tentando convencer quem não quer entender ou discutindo com quem só quer vencer. Uma mente afiada não briga por aprovação. Ela escolhe suas batalhas. Maquiavel escrevia que o príncipe sábio deve evitar guerras desnecessárias, porque mesmo uma vitória pode custar caro demais. O mesmo vale para você. Sua energia mental não deve ser desperdiçada com ruídos, mas preservada para movimentos que realmente importam. E essa seletividade, ainda que poderosa, começa a te afastar das pessoas comuns. Elas vão estranhar seu silêncio, sua objetividade e a maneira como você parece enxergar além. Muitos vão interpretar sua clareza como frieza, outros como arrogância. Mas a verdade é simples: quanto mais sua mente se afia, menos espaço você tem para superficialidade. E então surge a quarta lâmina, a estratégia. Uma mente afiada não pensa apenas sobre o agora, ela pensa sobre a consequência do agora. Cada palavra, cada gesto, cada movimento contém uma direção. A maioria das pessoas age impulsivamente e lida com os problemas depois. Você aprenderá a agir como alguém que enxerga 3 passos à frente, calculando não apenas o efeito imediato, mas a cadeia de reações que cada decisão pode gerar. Maquiavel sabia que governar era essencialmente antecipar. Antecipar crises, traições, alianças, oportunidades. Não esperar que o caos chegue, mas moldar o caos antes que ele aconteça. Quando sua mente passa a operar desse jeito, a vida deixa de ser um conjunto de acidentes e passa a ser um campo de estratégia. Isso não significa controlar tudo, mas perceber onde estão as peças-chave. Quem de fato influencia um grupo e quem apenas parece influenciar. Quem fala muito, mas decide pouco. Quem finge neutralidade, mas carrega ambição. Quem aparenta força, mas se desmancha ao menor sinal de pressão. A nitidez mental te permite enxergar fragilidades que ninguém admite e forças que ninguém imagina. Isso muda a forma como você se posiciona.
Você evita confrontos frontais quando sabe que não são necessários. Você concede pequenas vitórias para conquistar vantagens mais profundas. Você se protege antes que o golpe venha. E, acima de tudo, você aprende a deixar que os outros revelem quem realmente são, enquanto você observa, silencioso, protegendo seu espaço e sua mente. Mas talvez a parte mais difícil desse processo seja suportar a verdade. Porque uma mente afiada enxerga não apenas o mundo, mas você mesmo. Suas intenções, suas contradições, seus medos, seus impulsos. Maquiavel entendia que autoconhecimento não era uma jornada bonita, era uma jornada útil. Ele sabia que o maior inimigo de qualquer governante era sua própria ilusão sobre si. O mesmo vale para você. A mente comum acredita que se conhece. A mente afiada reconhece que ainda não se conhece o suficiente e começa a investigar. Onde você se irrita demais? Onde se apega por carência? Onde busca aprovação sem perceber? Onde se humilha para não perder alguém? Onde tenta parecer virtuoso em vez de ser eficaz? Essas perguntas não são suaves, elas cortam. Mas é justamente por cortar que elas afiam. E conforme você se encara com essa honestidade brutal, algo raro acontece. Você se torna mais calmo, não porque elimina seus defeitos, mas porque os compreende. Maquiavel dizia que a estabilidade de um príncipe dependia de conhecer suas limitações antes que seus inimigos as descobrissem. Assim também funciona a estabilidade da sua mente. O que você entende, você controla. O que você ignora, te controla. E à medida que essa compreensão se aprofunda, a nitidez aumenta. Você deixa de ser arrastado por impulsos e passa a reconhecer a raiz de cada emoção. E com isso surge um tipo de liberdade que poucos experimentam. A liberdade de não reagir automaticamente. Porém, é aqui que muitos se assustam. Porque uma mente afiada demais pode fazer você se sentir sozinho. O que antes era confortável, conversas rasas, emoções impulsivas, ilusões sociais. Agora sou estranho. Você passa a exigir mais de si e perceber que muito do que antes te movia eram distrações. Mas esse é o ponto exato em que sua mente ultrapassa o limite comum e entra na esfera dos poucos que sustentam esse nível de clareza. É desconfortável, mas é transformador, porque depois que você enxerga profundamente, não consegue mais voltar a ver superficialmente. A partir desse ponto, sua percepção se torna tão aguçada que você começa a notar algo curioso. As pessoas revelam suas intenções sem perceber. Embora tentem esconder fragilidades, invejas, desejos e inseguranças, tudo isso escapa nos pequenos gestos, nas palavras escolhidas com pressa, nas contradições entre o que dizem e o que fazem. A mente afiada não precisa confrontar ninguém. Ela simplesmente observa e conecta pontos. Maquiavel já explicava que os homens são tão simples e tão inclinados a satisfazer suas necessidades imediatas que quem sabe manipular essas necessidades raramente encontra resistência. Não porque seja mais esperto, mas porque enxerga melhor. E por enxergar melhor ele está sempre alguns passos à frente. Você perceberá como as pessoas se desestabilizam quando suas máscaras começam a cair. É comum que reajam de forma defensiva, tentando parecer mais fortes ou mais sábias do que realmente são. Mas quanto mais alguém tenta parecer, menos consegue esconder. A mente afiada não se impressiona com demonstrações exageradas de confiança, nem com discursos emocionados demais. Ela sabe que exagero é sempre um pedido de atenção, e que quem grita força normalmente está tentando disfarçar alguma fraqueza interna. Esse tipo de percepção afasta ilusões e aproxima a verdade. E a verdade, quando aparece crua, pode causar desconforto, inclusive em você. Porque ao enxergar o outro, você também passa a enxergar o que atrai esse tipo de pessoa. Suas próprias brechas, carências e padrões emocionais se tornam mais evidentes. Maquiavel sabia que governar exigia identificar vulnerabilidades antes que elas se transformassem em problemas. Então você começa a governar sua própria mente da mesma forma, reduzindo dependências emocionais, ajustando expectativas, fortalecendo limites.
Uma mente afiada não depende da aprovação alheia para se sentir segura. Ela se basta na clareza dos fatos. É por isso que esse processo te deixa menos manipulável. Quanto mais você entende sobre você mesmo, menos espaço os outros têm para te conduzir. E com essa clareza nasce outro efeito. Você passa a escolher melhor em quem acreditar. Maquiavel dizia que um governante deve confiar mais nos atos do que nas palavras. Você começa a aplicar isso naturalmente. Não importa se alguém promete ser confiável, você observa se essa pessoa é disciplinada, se cumpre pequenas responsabilidades, se mantém coerência quando ninguém está olhando. Percebe que caráter não é declarado, é demonstrado. E sem perceber, você adquire um olhar clínico para alianças. Pessoas que antes passariam despercebidas começam a se destacar pela constância, enquanto figuras que antes pareciam fortes se revelam vazias. Isso te protege de decepções e te fortalece emocionalmente. A nitidez também muda sua compreensão sobre conflitos. Antes, você talvez acreditasse que discussões eram sobre certo e errado, justificativas, argumentos. Agora você percebe que a maioria dos conflitos é sobre ego, controle e medo. Maquiavel entendia que as pessoas reagem de forma agressiva quando sentem sua imagem ameaçada. Então você começa a evitar confrontos inúteis, não por fraqueza, mas por estratégia. Percebe que desarmar alguém com silêncio é muitas vezes mais eficaz do que tentar convencê-lo. E que a verdadeira força não está em vencer brigas, mas em escolher com precisão as brigas que valem a pena enfrentar. Com uma mente afiada, sua presença muda. Seu silêncio passa a ter peso. Sua calma incomoda. Sua falta de reatividade se torna um tipo de poder discreto, quase invisível, mas extremamente eficaz. As pessoas reagem a você de forma diferente, algumas com respeito, outras com desconfiança, outras com curiosidade. E é nesse momento que você precisa lembrar do que Maquiavel dizia: quem vê apenas o exterior não entende o interior. Muitos vão te interpretar errado porque não conseguem compreender a profundidade do que você pensa. Isso não é um problema, é uma vantagem. Uma mente afiada demais para ser compreendida é, ao mesmo tempo, uma fortaleza e um filtro natural. Só permanece ao seu lado quem está no mesmo nível de clareza. Mas existe um desafio que poucos mencionam: sustentar essa lucidez. Porque quanto mais você vê, mais responsabilidade tem sobre o que faz com o que vê. A nitidez não serve apenas para se proteger, ela te obriga a tomar decisões mais conscientes. Não dá mais para culpar circunstâncias, sorte ou destino. Você entende que, com clareza suficiente, quase tudo pode ser antecipado, prevenido ou transformado. Isso é libertador, mas também pesado. Maquiavel chamava isso de virtu, a força, habilidade e coragem necessárias para moldar a realidade ao invés de esperar que ela se moldasse sozinha. Quando sua mente alcança esse nível, você para de viver no automático e começa a viver como alguém que realmente direciona sua vida. E é justamente aqui, nesse ponto de virada, que você percebe a diferença entre uma mente comum e uma mente afiada. A mente comum reage ao mundo. A mente afiada o interpreta. A mente comum se move pela emoção. A mente afiada se move pela estratégia. A mente comum espera que as coisas melhorem por conta própria. A mente afiada age para que melhorem. A nitidez cria autonomia, e a autonomia cria um tipo raro de poder. O poder interno, que não depende de nada externo para existir. E então chegamos ao ponto mais alto e mais perigoso dessa afiação mental. Quando sua mente atinge esse grau de nitidez, você percebe que não está mais apenas interpretando pessoas ou situações. Agora você interpreta o próprio tecido da realidade. O caos que antes parecia assustador começa a se revelar como um conjunto de padrões compreensíveis. O acaso deixa de parecer aleatório. A intuição se fortalece não como um sentimento místico, mas como a soma silenciosa de observações que sua mente processou sem que você percebesse. Você começa a ver oportunidades onde antes via problemas,
rotas alternativas, onde antes via muros, atalhos onde antes via labirintos. E isso, para Maquiavel, era a verdadeira virtude, a capacidade de agir, mesmo quando tudo parece desfavorável, porque você enxerga aquilo que os demais ignoram. Mas com grande clareza vem também um tipo de isolamento psicológico. Não é solidão, é distanciamento. Você conversa com as pessoas e percebe pequenas incoerências que passam despercebidas para o resto do mundo. Nota quando alguém tenta manipular, quando tenta impressionar, quando tenta te testar. E por mais que você não reaja externamente, a sua mente registra tudo. Esse excesso de percepção pode te cansar. Pode fazer você desejar por alguns instantes voltar a ser como antes. Alguém que não enxergava tanto, que não lia tanto nas entrelinhas, que não sentia o peso constante da lucidez. Mas esse retorno é impossível. Uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. Maquiavel entendia esse fardo. Por isso, em seus textos, há sempre um tom de realismo duro, quase doloroso. Ele não romantizava o poder, ele explicava seu custo. E o custo da mente afiada é justamente esse: carregar consigo um entendimento profundo demais para ser confortável. Mas, ao mesmo tempo, esse entendimento te protege, te liberta e te coloca em uma posição de vantagem no jogo da vida. Porque enquanto os outros tropeçam em ilusões, você pisa sobre o concreto. Enquanto os outros reagem, você se antecipa. Enquanto os outros acreditam em discursos, você observa comportamentos. É por isso que tão poucas pessoas sustentam esse nível de nitidez. Não por falta de inteligência, mas por falta de coragem para encarar o que a lucidez revela. E então surge a maior mudança de todas. Você passa a decidir quem realmente merece acesso à sua mente. Antes você talvez buscasse ser compreendido. Agora você percebe que não precisa disso. Uma mente afiada não grita sua profundidade. Ela seleciona. Você aprende a reconhecer rapidamente quem vale sua energia mental, quem merece seu silêncio e quem precisa ser mantido à distância. Maquiavel sabia que um príncipe cercado por conselheiros incompetentes ou mal-intencionados estava condenado. Da mesma forma, você começa a proteger sua atenção com rigor, porque entende que sua mente, agora afiada, é seu maior recurso, e qualquer influência tola pode embotá-la. Essa proteção cria algo ainda mais raro: a capacidade de permanecer firme enquanto todos ao redor oscilam. A mente comum busca validação constante, muda de opinião conforme o clima, se desespera diante de pequenos obstáculos. A mente afiada permanece estável, não porque não sente medo, mas porque sabe que medo é apenas informação. Não porque não sente pressão, mas porque sabe que pressão revela caráter. Essa estabilidade te transforma em alguém admirado por uns, temido por outros e completamente incompreendido por muitos. Mas, acima de tudo, te transforma em alguém que não se desvia do próprio caminho. E aqui entra o aspecto mais profundo da visão de Maquiavel: o entendimento de que a vida não é um cenário fixo, mas um campo em constante mudança. Uma mente afiada não busca controlar tudo, busca se adaptar com precisão, porque entende que o mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e que aquele que se recusa a mudar se torna presa fácil do destino. Essa flexibilidade calculada é o ápice da lucidez. Não se prender a ideias fixas, não se apegar a narrativas confortáveis, não se amarrar a certezas frágeis. Em vez disso, observar, ajustar, agir. Com frieza quando necessário, com gentileza quando vantajoso, com silêncio quando inteligente. E, finalmente, você percebe que essa mente que agora carrega não é apenas mais afiada, é mais livre. Livre das ilusões que te seguravam. Livre das expectativas que te manipulavam. Livre dos medos que te limitavam. Livre das emoções automáticas que te guiavam para caminhos repetidos. E essa liberdade, silenciosa e poderosa, é algo que poucas pessoas conseguem sustentar, porque exige disciplina, consciência e responsabilidade.
Maquiavel compreendia essa liberdade melhor do que qualquer filósofo de seu tempo. A liberdade de perceber, a liberdade de escolher, a liberdade de entender antes de agir. É por isso que este vídeo afia sua mente a um nível que poucas pessoas suportariam. Não porque te torna frio, distante ou manipulador, mas porque te torna lúcido demais para viver no mesmo modo automático onde a maioria permanece. E no instante em que essa lucidez se instala, algo sutil e inacreditavelmente poderoso acontece. Você deixa de ser mais uma peça no tabuleiro e se torna alguém capaz de mover as próprias peças. Sua vida deixa de ser reação e se torna estratégia. Sua mente deixa de ser ruído e se torna lâmina. E a partir daqui, o mundo nunca mais será o mesmo para você.